E Daniel disse ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta até os servos 10 dias, e que se nos dê um legumes a comer e comeremos, e água a beber, que bebamos. Então se veja diante de ti nossa aparência dos jovens que comem a porção da comida do rei, e segundo vires, age com teus servos. Daniel capítulo 1 versos 11 ao 13. Por João Calvino. Ao ouvir Daniel a resposta do chefe dos eunucos, que não poderia aceitar seu pedido, apelou para o servo, pois o chefe dos eunucos tinha muitos servos sob seu poder, o que é comum no caso de grandes governadores, e provável que a posição de supervisor fosse equivalente à de um guarda real na França de hoje. Este, portanto, era um dos servos responsáveis por Daniel e seus companheiros. O profeta tinha uma solução para esse problema e conseguiu seu desejo, ainda assim, não sem certo grau de engenhosidade, como veremos. Entretanto, isso mostra a constância incomum de Daniel. Quando tentou, e não obteve sucesso, não desistiu. Quando não nos desanimamos diante das rejeições e não cremos que nosso caminho esteja interditado, isso equivale a uma prova de fé real e genuína. Portanto, se não retrocedermos da reta vereda, em vez de tentar outras vias, mostramos que de fato a piedade está radicada em nossos corações. Seria admissível que Daniel se resignasse após a primeira rejeição, pois quem seria capaz de dizer que ele não fizera o que podia? No entanto, superou o obstáculo, e quando não conseguiu nada do governador-chefe, aproximou-se de seu servo, e o fez de maneira extraordinariamente sábia, pois o servo não poderia fazer a mesma objeção que acabamos de ouvir do chefe dos eunucos. Sem dúvida alguma, ele conhecia algo acerca do pedido de Daniel, sua rejeição e recusa. Portanto, Daniel antecipou a objeção do servo e lhe mostrou como concordar sem correr riscos. Era como se houvera dito: nós não tivemos êxito com o chefe dos eunucos, porque ele temeu por sua vida. Então pensei em outra solução através da qual poderás satisfazer nossos desejos sem seres pessoalmente incriminado. O caso será inteiramente secreto. Experimenta até os servos 10 dias e nos dês uma chance. Permite que comamos apenas legumes e que nos dês apenas água para bebermos. Ora, se após esse período nossos rostos estiverem belos e saudáveis, não haverá suspeição alguma. Ninguém desconfiará que não nos tens alimentado bem, obedecendo às ordens do rei. O teste será seguro para ti, terás tanta razão para preocupação quanto nós. Por isso, não há razão para rejeitares nosso pedido. Indubitavelmente, quando Daniel fez tal proposta, o Espírito de Deus estava direcionando sua sabedoria e agindo para que pedisse daquela forma. Foi um dom singular de Deus que Daniel conseguisse influenciar a mente do servo que tinha controle sobre ele. Mas, novamente precisamos lembrar-nos de que o profeta assim falou, não impulsivamente ou sob sua própria iniciativa, mas pela ação do Espírito Santo. Se Daniel tivesse inventado este plano sozinho, sem que o Senhor lhe assegurasse um resultado feliz, não seria sábio e sim precipitado. Portanto, não há dúvida de que ele sabia, por intermédio de uma revelação secreta, que tudo sairia bem e de acordo com suas intenções, caso o servo lhes permitisse comerem apenas legumes. Por essa razão, disse que falava tendo unicamente o Espírito como seu líder e mestre. Também é muito útil observar que, frequentemente, nos permitimos embarcar centímetros aventuras apenas para, no final, nos desapontarmos porque nos deixamos influenciar por nosso próprio sentido carnal e não consideramos o que seria agradável a Deus. Não surpreende ver os homens conceberem esta ou aquela esperança quando finalmente descobrem que foram enganados, pois não há uma pessoa sequer que não imponha sobre si suas tolas esperanças, ninguém que não desaponte a si próprio. Não devemos prometer-nos tudo o que desejamos. Portanto, prestemos atenção ao exemplo de Daniel. Ele não assumiu nem tentou fazer as coisas que vimos com base no insensato entusiasmo, nem tampouco falou sem refletir. Pelo contrário, foi certificado pelo Espírito Santo de Deus daquilo que viria a ocorrer. E continua, dizendo, que legumes nos sejam servidos para que comamos e água para que bebamos. Vemos que esses 4 jovens não se abstiveram da comida real por medo de tocar aquilo que era impuro, pois a lei jamais proibiu beber vinho, exceto aos nazireus, e permitia a ingestão de carne, que era abundante na mesa do rei. Por que razão, pois, foram eles tão escrupulosos? Porque, como dissemos ontem, Daniel não desejava viciar-se com os prazeres da corte, hábito que rapidamente o faria perder sua nacionalidade. Assim, desejava alimentar-se não somente de forma frugal, como também até insatisfatoriamente, nunca agradando-se de qualquer forma. Apesar de haver se criado no meio das mais altas honrarias, ele foi sempre, por assim dizer,
irmanado à desgraça dos cativos. Não precisamos procurar algum outro motivo para a abstinência de Daniel. Poderia haver se alimentado só de pão e de outras comidas naturais, mas contentou-se com legumes, para que pudesse lamentar e nutrir sua mente com a memória de sua terra natal, que logo seria esquecida se houvera mergulhado nos esplendores da corte. E Daniel disse ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta a teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e comeremos, e água a beber, que bebamos. Então se veja diante de ti nossa aparência dos jovens que comem a porção da comida do rei, e segundo vires, age com teus servos. Daniel capítulo 1 versos 11 ao 13. Por João Calvino.